Essa semana, uma pessoa me falou a seguinte frase: eu não posso ser cristão porque eu não consigo crer na ressurreição. E eu aí falei, ué, você não consegue crer na ressurreição? Por isso que você não pode ser cristão? E aquilo ficou na minha cabeça. Falei algumas palavras, não era o momento naquela hora de uma pregação, porque isso foi falado num contexto em que eu não podia fazer uma pregação. Então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça e levei aquilo para casa. Meu Deus, a pessoa não pode ser cristã porque ela não pode, que ela não consegue crer na ressurreição. E aí, matutando isso e rolando isso dentro de mim, sabe que pastor, quando ouve uma coisa dessa, né? Cai da cama, levanta cedo, rola para um lado, rola para o outro e fica. Porque alguma coisa tem ali. Aquela pessoa não trouxe nada assim, do nada para você. O Espírito está ali falando no meu ouvido ali. Ele não pode crer porque ele não pode ser cristão porque ele não crê na ressurreição. E eu aí fui ler a passagem da ressurreição. E eu descobri uma coisa, irmãos. A ressurreição é o maior milagre que Jesus fez. O maior milagre que Jesus fez foi a ressurreição. Olha, voltar da morte sozinho. Não foi uma pessoa que foi lá e botou a mão, tal, volta, tal. Não. Voltou, ele estava morto e voltou da morte sozinho. Ele voltou da morte. O maior de todos os milagres. O maior dele mesmo ressuscitando um morto. Maior do que esse milagre. O maior milagre de todos foi a ressurreição. No entanto, apesar de ser o maior milagre, é um dos poucos que nós conseguimos provar que Jesus ressuscitou. Como assim, pastor? Como assim? Apesar de ser o maior milagre descrito na Bíblia, é um dos poucos que a gente pode dizer, olha só, por que ressuscitou? E eu então gostaria de fazer essa demonstração aqui para vocês, para que a fé de vocês aumente. Você hoje vai ver uma demonstração dentro do texto bíblico de que o maior milagre de Jesus tem prova de que ele aconteceu dentro da própria narrativa da Bíblia. Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 27, verso 62. Eu sei que você acredita nisso pela fé. E agora, você, além de acreditar pela fé, vai acreditar por argumentos bíblicos, incontestáveis. Verso 62 do capítulo 27 de Mateus, então, diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Uma palavra de oração. Deus e Pai soberano, então está aqui, não é? Jesus morto e sepultado. E aí os sacerdotes vão falar com Pilatos. Pilatos, nós temos um problema. Nós lembramos que aquele embusteiro, ele falou
que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Vai acontecer que os discípulos vão lá roubar o corpo e vão ficar dizendo que ele ressuscitou. E aí a gente vai ter mais confusão. Então, Pilatos, eu vou pedir uma coisa para o senhor. Manda guardar o túmulo para que aqueles homens não venham roubar o corpo e enganar as pessoas, dizendo que ele ressuscitou. E Pilatos aí já tinha lavado as mãos, que não estava nem aí. Tá bom, manda lá os guardas. E aí lá foram os guardas. Foi uma guarnição para lá. E não só foi uma guarnição, como levaram uma corda, amarraram a porta de pedra, que era uma porta redonda de pedra, e Pilatos mandou o selo. E selaram. Você sabe como é que era o selo? Ou era com argila, ou era com chumbo, ou era com outro material que eu não lembro agora. E isso era colocado na corda, e então em cima desse material era colocado a marca do governador. Quem mandou fechar, quem mandou lacrar. Ou seja, a partir daquele momento, aquele documento, ou aquele cofre, ou aquela cela, ou aquela gruta, ou aquele seja lá o quê, estava sob a custódia do Estado. Violar um selo do Estado romano, era um grave problema. Era um problema gravíssimo, era um crime, inclusive, em todas as proporções. Então agora eu tenho soldados, uma guarnição na porta do túmulo, fechado com uma pedra, e essa pedra selada, amarrada com corda e com um selo do governo romano. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Pronto. Resolvemos o problema que nós tínhamos. Podem roubar o corpo. Podem roubar o corpo e saírem dizendo por aí: tá vendo? Ele ressuscitou, ele era Deus mesmo. Pois é. Mas aí, os relatos continuam. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Agora, a Bíblia narra que aconteceu um negócio extraordinário. Um anjo desce, os soldados ficam perplexos, parados, paralisados, feitos mortos, rola a pedra e Jesus sai de lá de dentro. Ou então não vou falar Jesus sai de lá de dentro, para não dizer que eu estou induzindo vocês a acreditar no que eu estou querendo demonstrar aqui. E Jesus não está mais lá dentro. Aparece um anjo, rompe o selo de Roma, rola a pedra
E agora, Jesus não está mais lá dentro. E a guarda ficou assim. O que acontece em seguida? As mulheres chegam lá para embalsamar. Jesus não está mais lá dentro. Conversam com o anjo. Se encontram com o mestre manda que vão para a Galileia. Acabou a cena. Só que a cena continua, porque a guarda agora vai prestar contas. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Olha o que a Bíblia diz. Que eles contaram tudo o que havia acontecido. O que foi que aconteceu? Apareceu um anjo, eles ficaram paralisados, o anjo rompeu o selo de Roma e o Jesus não estava mais lá dentro. Verso 12. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos. Deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. Gente, olha só, se os soldados chegam e não contam o que aconteceu e dizem assim, os discípulos roubaram o corpo, o que ia acontecer? Como é que é? Os discípulos tiveram a coragem de violar um selo romano, tirar a pedra e arrancar o corpo de lá, na frente dos guardas. Tiveram essa coragem. Mas não foi isso que os guardas disseram. Se os guardas dizem isso, os sacerdotes diriam, vamos prender os discípulos. Não. Os guardas disseram ao sacerdote o que aconteceu. Olha, inacreditável. Apareceu um anjo, um camarada grande, com asa. Não sei como é que ele falou isso. Não sei se tinha asa, não sei se era grande. Sei que era de forma que eles ficaram assim de olho aberto, arregalado. E eles ficaram parados. E Jesus some do túmulo. Quem fez sumir Jesus do túmulo? Eles chegam e contam exatamente isso que aconteceu. Porque se eles contam que os discípulos roubaram, então Roma mandaria prender os discípulos. Simples assim. Agora você observe que Roma não mandou prender os discípulos. Roma não manda ir atrás dos discípulos, porque essa era a desconfiança. Se alguém morre aqui, e ali alguém diz assim, eu vou matar fulano. Se esse morre aqui, o que eu faço? Eu pego esse aqui, o cara lá morreu e tu disse que ia matar ele. Será que foi isso mesmo? Não é assim? Eles tinham desconfiança de que os discípulos vão roubar o corpo. Bota a guarda lá então. Sela a pedra está selada, com cordas. E agora os guardas chegam, contam o que aconteceu, e ao invés deles mandarem prender os discípulos, porque roubaram o corpo, eles fazem o contrário. Eles se reúnem, dão dinheiro aos guardas, e diz para os guardas dizerem isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. Ora, se nós estávamos dormindo, como é que a gente sabe que foram os discípulos que roubaram? História mal contada, né? Se você está dormindo, como é que você agora é testemunha de que os discípulos roubaram se você estava dormindo? História mal contada, corrida, inventada na hora, às pressas, ninguém nem percebeu um negócio desse. Mas foi isso que os sacerdotes mandaram eles dizerem. Vocês vão dizer que os discípulos roubaram enquanto vocês estavam dormindo. Mas e o problema com o governador? Quando o governador souber? E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro, fizeram como tinham sido instruídos, e esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje.
a versão comprada, a versão inventada pelos sacerdotes, sustentada pelos guardas que foram subornados, mas ninguém fez questão de condenar quem rompeu o selo romano. Ninguém foi preso. Roma deixou para lá. Você acha que Roma ia deixar para lá? Rompeu o seu selo? Bom, então vamos agora pensar comigo aqui. Pensa comigo. Vou perguntar a vocês. Quem foi que tirou Jesus de lá? Quem tirou Jesus do túmulo? Foram os discípulos? Bom, vamos pensar. Os discípulos tinham motivo? Sim, tinham motivo. Na cabeça dos sacerdotes, os discípulos tinham motivo para fazer isso. Tanto é que eles se preocuparam com isso. Pensaram, eles vão lá e vão tirar o Jesus de lá. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer por onde eles não possam fazer isso. Então os discípulos tinham motivo. Tinham motivo. Só que os próprios sacerdotes, mais Pilatos, mais o selo, mais a situação, mas o que eles fizeram anteriormente, eles fugiram. Pedro teve medo de enfrentar uma empregada, dizendo, não fui eu não sou um desses homens, tal. Na hora da prisão no Getsemane, tinham 2 espadas disponíveis. Pedro pega uma espada e quando arranca a orelha de Malco, Jesus diz, basta, pode parar, deixa, embanha a tua espada. Não vai ter violência aqui. Os discípulos não poderiam ter roubado o corpo de Jesus, porque os discípulos não tinham disposição para fazer isto. Eles não tinham interesse para fazer isso, até porque as mulheres foram lá de manhã para embalsamar o corpo. Ora, se eles tivessem interesse em fazer isso, ou se eles tivessem feito isso, como as mulheres foram lá de manhã para embalsamar o corpo? E bálsamo, naquela época, aqueles óleos eram caríssimos. E eles prepararam as porções para passar em todo o corpo de Jesus. E chegam lá essas mulheres e o corpo não está lá. Então fica inviável pensar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Por quê? Eles não violariam o selo de Roma. Eles não lutaram por Jesus antes de morto, depois de morto, eles não fariam isso. Então os discípulos estão fora disso. Os soldados poderiam ter tirado de lá o corpo de Jesus? Sim, poderiam ter tirado de lá o corpo de Jesus. É uma hipótese. Os soldados poderiam ter tirado de lá. No entanto, é uma hipótese muito fraca. Porque se eles tinham sido colocados lá para guardar, e um soldado, ele tinha que prestar conta daquilo que ele guardava, então eles se constituem uma hipótese, mas uma hipótese muito fraca. Por que que eles, então, sumiriam com o corpo de Jesus, sendo que eram eles mesmos que deveriam tomar conta do corpo de Jesus para que ele não sumisse? Então, esse segundo grupo de pessoas também não tirou Jesus de lá. O terceiro grupo de pessoas que poderia ter feito isso eram os próprios sacerdotes. Os próprios sacerdotes poderiam roubar o corpo para que, quando os discípulos começassem a dizer que Jesus havia ressuscitado, eles apresentariam o corpo. Eles disseram, aqui não ressuscitou nada. Nós aqui pegamos o corpo dele, ele está aqui. E isso aconteceu, foi dito, os discípulos começaram dizendo que Jesus havia ressuscitado e os sacerdotes não apresentaram o corpo de Jesus. Então a hipótese de que poderia ter sido sacerdote é uma hipótese também que não se firma, porque se eles roubaram com um motivo. E qual o motivo? Desacreditar a pregação do Galileu. Então, os sacerdotes, terceiro grupo que poderia ter roubado o corpo, eles também não roubaram o corpo. Quem é que sobra nessa história? Tem mais alguém que sobra nessa história? Os discípulos, os sacerdotes, os guardas, sim, lembrei. Quem sobra nessas histórias? Agora, quem sobra nessas histórias são os gentios. Os gentios poderiam ter roubado o corpo. É uma hipótese? É uma hipótese. O gentio poderia ter roubado o corpo. Só que todo ato criminoso tem que ter uma motivação.
E não existe como você inventar uma motivação para que uma pessoa estrangeira, que não era nem judeu, não era nem romano, não era nem nada, não tinha nada a ver com aquela história lá, roubasse o corpo. Roma poderia ser uma hipótese, que me ocorre agora. Roma também poderia ser uma hipótese. A própria Roma poderia ser uma hipótese. Só que, qual o motivo que ela poderia ter para roubar o corpo? Se o problema todo era porque Jesus era o pivô de todo o problema. Jesus morto, acaba o problema. Então o problema de Roma está resolvido. Jesus agora não vai mais agitar os judeus vão ficar calmos e vai parar essa confusão aqui que está em toda Jerusalém. Então, se não foram os discípulos, se não foram os sacerdotes, se não foram os guardas, se não foi Roma, se não foram os gentios, qual é a hipótese que sobra para esse corpo ter sumido? O maior milagre da Bíblia, irmãos, a ressurreição de Jesus, se prova pela exclusão dos fatos. Se você observar os fatos, você vai excluir todos aqueles que eram capazes de terem feito isso, roubar o corpo de lá. Porque essa era a questão. Se roubarem o corpo, vão dizer que ele ressuscitou e aí o corpo sumiu. Nenhum dos grupos, pelos relatos da palavra, nenhum dos grupos poderia ter roubado o corpo, porque eles tinham motivos para não fazer isso, e motivos fortes para não fazer isso. Os discípulos tinham motivos fortes para não fazer. Os guardas tinham motivos fortes para não fazer. Os sacerdotes tinham motivos fortes para não fazer. Eles tinham motivos até para fazer no caso de uma cilada. Mas eles que mandaram guardar, por que eles iam lá roubar? Eles mandaram guardar. O maior milagre da Bíblia é o milagre mais plausível de ser provado por exclusão das hipóteses racionais. Jesus Cristo ressuscitou. De verdade. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos baixar a cabeça.